Amigos, eu sou o Luiz e neste vídeo eu vou trabalhar com vocês sobre movimento retilíneo uniforme variado. Nos vídeos anteriores eu estava resolvendo questões com relação a movimento retilíneo uniforme. Nos próximos vídeos eu irei trabalhar com o movimento retilíneo uniforme variado, irei resolver questões. Porém, antes de resolver as questões, eu gostaria de dar uma visão panorâmica, uma visão geral deste movimento, né? Neste vídeo eu irei deduzir uma função horária e nos próximos vídeos eu irei deduzir mais duas funções, né? Que irão servir como base para resolvermos as questões. Pois bem, vamos entender o que é o movimento retilíneo uniforme variado. O movimento retilíneo uniforme variado é um movimento no qual um corpo se desloca em uma trajetória que podemos considerá-la como sendo retilínea, reta, e sua velocidade escalar varia, né? Só que esta variação de velocidade escalar, ela ocorre de uma forma especial, particular. A variação da velocidade é diretamente proporcional à variação do tempo gasto nessa mudança de velocidade. Imaginemos o seguinte: imagine que tenhamos aqui um trecho de uma rodovia e no instante t 0 igual a 0, um móvel passa por esta posição desenvolvendo uma velocidade que vamos supor de 2 metros por segundo. Num instante posterior, t igual a 1 segundo, o móvel passa por esta posição desenvolvendo uma velocidade de 4 metros por segundo. E depois passando-se mais um intervalo de tempo até um instante t igual a 2 segundos, o móvel passa por outra posição desenvolvendo uma velocidade de 6 metros por segundo, né? 6 metros por segundo. Pois bem, podemos notar que neste percurso, o móvel se deslocou, né, de tal forma que sua velocidade escalar variou. Porém, podemos ver que, conforme o tempo variava de 1 em 1 segundo, a velocidade escalar variava de 2 em 2 metros por segundo. Ou seja, a velocidade escalar, a variação da velocidade escalar está sendo diretamente proporcional à variação do tempo gasto nessa mudança de velocidade. Sendo assim, podemos escrever o seguinte: ΔV é diretamente proporcional ao ΔT, onde o delta, essa letra grega maiúscula, em matemática, na grande maioria das vezes, como vocês já devem saber, significa variação, mudança, né? Pois bem, sendo aqui uma proporção, podemos torná-la uma igualdade. Para isso, basta inferirmos uma constante da proporcionalidade. Com isso, ΔV é igual, veja que eu tirei o símbolo da proporção, o alfa, e coloquei o sinal de igual. Isto aqui é igual a constante da proporcionalidade que eu estou chamando de A, vezes o ΔT. Vamos isolar essa constante da proporcionalidade. A é igual a ΔV sobre ΔT. Agora vamos ter o significado físico desta constante da proporcionalidade. O A é igual a uma variação de velocidade escalar dividido por uma variação de tempo. Ou seja, o A é a taxa de variação da velocidade escalar com relação ao tempo. Então, o A é a rapidez da rapidez. Esta grandeza damos o nome de aceleração escalar. Lembrando que o ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. E ΔT é igual a instante final menos um instante inicial. Olhando para estas duas igualdades e olhando para esta, podemos ter o seguinte: ΔV
fica velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o ΔT, que é instante final menos o instante inicial. É comum, em muitas situações, tratarmos o T0, o instante inicial, como sendo zero. Então, V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui nós temos uma função horária, né, que é a função horária da velocidade. Ela é dita função horária porque a velocidade depende do tempo. Nesta função, temos que o A é a aceleração escalar do móvel, o V0 é a velocidade inicial do corpo, do móvel, né? É a velocidade com que o corpo se encontrava no instante em que consideramos inicial. Esta função é uma função do primeiro grau, não tem nenhum termo quadrático aí, né? O V depende linearmente do T, então o gráfico dessa função é uma reta. Consideremos aqui um sistema de eixos ortogonais. Então eu tenho aqui o eixo das ordenadas, que eu vou colocar a velocidade, e o eixo das abscissas, eu vou colocar aqui os instantes. A origem está aqui. Quando o meu tempo foi zero, o meu corpo já ocupava aqui, já passava com uma velocidade V0, velocidade inicial. Passando-se um tempo T, até um tempo T, aí o corpo passou por uma posição com uma velocidade V. Então nós temos aqui outro ponto do gráfico. Pois bem, esta situação, claro, pode ser traduzida aqui nesta figura, né? No instante inicial T0 igual a zero, o corpo passou com uma velocidade V0, ele não partiu do repouso, ele já passou com uma certa velocidade. E no instante T, o corpo passa com a velocidade V. Se o corpo parte do repouso, então V0 é igual a zero, que graficamente seria equivalente a dizer que o gráfico parte daqui da origem, né? Nesta situação aqui, não. Pois bem, então o gráfico, como a função é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta que passa por estes dois pontos aqui, né? É algo assim. Imaginemos um ângulo formado pelo gráfico, pela reta e pela horizontal. Esta variaçãozinha aqui, daqui para cá, é o ΔV. E esta variação correspondente aqui a este ΔV é o ΔT. Como sabemos, a aceleração escalar é definida como sendo ΔV sobre ΔT. Então, olhando para cá, a aceleração sendo ΔV sobre ΔT, vemos claramente que esta razão aqui, ela tem alguma relação com este ângulo θ. Pois bem, se você olhar para esta figurinha aqui, nós podemos destacar um triângulo retângulo, né? Quando fazemos o quociente ΔV por ΔT, isso nos lembra a tangente deste ângulo θ, pois tangente é cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Então nós podemos notar que a aceleração é diretamente proporcional à tangente deste ângulo θ. Veja que eu disse que a aceleração é diretamente proporcional a esta tangente, não igual a esta tangente. Pois a tangente é uma grandeza adimensional, né? A tangente, perdão, é adimensional e a aceleração é uma grandeza que tem dimensão. A unidade de medida para aceleração é a unidade de comprimento por unidade de tempo ao quadrado. No SI, a aceleração escalar tem unidade dada em metro por segundo ao quadrado. Ok? Então aqui nós temos a função horária, como eu disse, né, deduzida. Eu passei para vocês a definição de movimento retilíneo uniforme variado. E nos próximos vídeos eu irei tratar de mais duas funções horárias
que servirão de base para resolvermos os problemas e depois iremos resolver os exercícios, né? Os exercícios serão mais bem elaborados do que os anteriores, pois agora nós estamos com um movimento um pouquinho mais complexo, né? E é isso aí, pessoal. Até mais.